Sejam bem-vindos à aula 4 do módulo 4 da unidade 2 do curso de Inteligência e Contra-Inteligência de Segurança Pública e Privada. Nesta aula vamos falar sobre a coleta de dados. No processo de formação da inteligência, os principais insumos são os dados, que por sua vez podem ser obtidos através de ações de coletas e ações de busca. As ações de coletas se referem à reunião de dados disponíveis. Disponível quer dizer que o dado é de livre acesso ao público em geral. Quando as ações de coleta são insuficientes para atender aos aspectos essenciais a conhecer que foram definidos na fase de planejamento, o analista parte então para as ações de busca. As ações de buscas envolvem a atividade sigilosa para obter os dados negados ou protegidos por medidas de segurança pelo seu detentor. A partir de agora, vamos mergulhar um pouco mais profundo no oceano da coleta de dados. A Senasp conceitua ações de coletas como sendo todos os procedimentos realizados por um agente de inteligência em caráter ostensivo ou sigiloso a fim de obter dados depositados em fontes abertas ou fechadas, sejam elas originadas ou disponibilizadas por indivíduos ou por organizações públicas e privadas. Lembrando que a ação de coleta de dados se subdivide em ações de coleta e ações de busca. As ações de coletas referem-se à obtenção de dados disponíveis em fontes abertas ou fechadas. São realizadas através de ações ostensivas ou sigilosas. Já as ações de busca se referem estritamente à busca do dado negado e são realizadas através do emprego de diversas técnicas, como, por exemplo, a entrada, a entrevista, a história, a cobertura, a infiltração, a interceptação e outras técnicas. Nestas hipóteses, é necessário que o acesso seja autorizado pela autoridade competente para que a intervenção de inteligência esteja dentro da legalidade. Alguns exemplos claros sobre as ações de coleta constam na Lei 12.850 de 2013. Especificamente na parte que fala sobre a investigação e meios de obtenção da prova. Exatamente no artigo 3º desta lei, consta que em qualquer fase da persecução criminal, da persecução penal, serão permitidos, sem prejuízo de outros já previstos em lei, os seguintes meios de obtenção de prova. 1. Colaboração premiada ou delação premiada. 2. Captação ambiental de sinais eletromagnéticos, ópticos ou acústicos. 3. Ação controlada. 4. Acesso a registros de ligações telefônicas, telemáticas ou a dados cadastrais constante de bancos de dados públicos ou privados, ou ainda as informações eleitorais ou comerciais disponibilizadas nos órgãos públicos ou do comércio. Quinta opção, interceptação de comunicações telefônicas e telemáticas nos termos da legislação específica. Sexta opção prevista na lei é o afastamento dos sigilos financeiro, bancário e fiscal, também nos termos da legislação específicas. 7. Infiltração por policiais em atividades de investigação. E 8. Cooperação entre instituições e órgãos federais, distritais, estaduais e municipais na busca de provas e informações de interesse da investigação ou da instrução criminal. Nesta lei, constam outras informações que detalham um pouco mais esses meios de obtenção de prova. Então, se você quiser saber mais, leia da seção 1 até a seção 5 da Lei 12.850 de 2013. Agora vamos falar rapidamente sobre as principais técnicas operacionais de inteligência utilizadas para a coleta de dados. Técnicas operacionais de meios eletrônicos. envolve o emprego da tecnologia eletrônica para captar sons, sinais, imagens e odores,
Por exemplo, detectar conversas, movimentações de pessoas ou de objetos, explosivos, gases, drogas, metais, alteração de temperatura, modificações em determinado ambiente. Como exemplo, podemos mencionar o uso de câmeras térmicas, de câmeras escondidas, equipamentos de escutas, videoanalíticos, sensores, rastreadores, interceptações eletrônicas, invasão de computadores e outras mais. Técnicas operacionais de entrevista. Neste caso, o analista da inteligência estabelece um contato com uma ou mais pessoas que são fontes de dados em potencial e inicia então um processo de comunicação com o propósito de obter dados, fornecer dados, desinformar ou mudar determinado comportamento. Durante a entrevista, o analista de inteligência tem a missão de observar, ouvir, perguntar e registrar os dados ou informações. Técnicas operacionais de observação, memorização e descrição, OMD. Consiste na capacidade de observar com perfeição, memorizar o que viu e ouviu e descrever com veracidade. O objetivo desta técnica é descrever pormenorizadamente pessoas, objetos, atos, fatos e situações. No caderno de estudo constam algumas dicas sobre as principais características que devem ser observadas e memorizadas em cada objeto, para fazer posteriormente a descrição e a identificação. Retrato falado. Retrato falado é a técnica utilizada para fazer a representação de uma pessoa por meio da composição gráfica ou fotográfica, a partir da descrição dos seus aspectos físicos. Neste caso, o desenhista recorre à técnica de OMD, observação, memorização e descrição, para fazer perguntas específicas que o auxiliarão o depoente a descrever com precisão a pessoa ou o objeto do retrato falado. Ações de busca. As ações de busca se materializam em um ambiente adverso, com o objetivo de reunir informações ou dados protegidos ou negados. Nestas ações, são empregadas técnicas operacionais da inteligência, como, por exemplo, o disfarce, a entrada, a história, a cobertura, o reconhecimento operacional, o recrutamento e a vigilância. Essas técnicas são utilizadas de maneira isolada ou combinada, na maioria das vezes por meio de uma ação encoberta e, em muitos casos, mediante uma autorização judicial. Nós vamos falar rapidamente sobre essas técnicas que acabamos de mencionar. A técnica operacional de disfarce consiste na capacidade de modificar os traços fisionômicos de uma pessoa, ou mesmo sua aparência física, com a finalidade de dificultar sua identificação em uma operação de entrada, infiltração, vigilância ou cobertura. Ela pode ser utilizada para atender vários objetivos, entre eles despistar, dificultar a identificação, evitar comprometimento, apoiar uma história cobertura, apoiar uma operação com uso de vigilância ou de infiltração. A técnica operacional de entrada consiste no conjunto de ações de que se vale um analista da inteligência para penetrar em uma instalação ou em um ambiente adverso para buscar dados, desinformar ou implantar dados ou escutas. Geralmente ocorre após o emprego da técnica de reconhecimento operacional, no qual são identificados e avaliados os riscos e os pontos fortes, os pontos fracos do alvo. Técnica operacional, história, cobertura. Esta técnica trata dos artifícios usados para encobrir a identidade de pessoas ou de instalações, ou ainda para dissimular ações. Tudo com o objetivo de mascarar os reais propósitos e atos das atividades operacionais. A técnica de reconhecimento operacional
é utilizada para levantar dados detalhados sobre áreas, instalações, pessoas, procedimentos, rotinas e outros fatores necessários para orientar o planejamento e o desenvolvimento de uma ação de inteligência. A técnica operacional de recrutamento consiste em cooptar alguém muito próximo do alvo, que pode ser uma pessoa física ou jurídica, para trabalhar em proveito dos objetivos da ação de espionagem ou de inteligência. A técnica operacional de vigilância se refere à manutenção do alvo sob constante observação, com a finalidade de localizar, identificar ou acompanhar determinado alvo, sempre levantando informações como rotinas, contratos, recursos e seus pontos fortes e fracos. Como estudamos em nosso caderno didático, a fonte é a nascente, a origem ou o local onde se obtém a informação ou dado, preferencialmente verdadeiro, puro, sem nenhuma alteração, contaminação ou influência externa. Nós aprendemos que as fontes de dados podem ser classificadas quanto à natureza, origem, credibilidade e sigilo. Quanto à natureza, ela pode ser ambiental, humana, documental, organizacional e tecnológica. Quanto à origem, a fonte pode ser primária ou secundária, onde, na fonte primária, o dado é extraído direto da fonte, e na secundária, quando o dado não é extraído direto da fonte. Quanto à credibilidade, a fonte pode ser idônea ou inidônea. Na fonte idônea, o dado é verdadeiro e não passou por nenhuma alteração ou interferência externa. E na fonte inidônea, o dado ou a informação já passou por qualquer modificação ou sabotagem. Quanto ao sigilo, a fonte pode ser aberta ou fechada. Aberta é quando o dado está disponível ou acessível para o público em geral. E fechada, quando o acesso ao dado é restrito ou negado. Resumindo, nesta aula nós aprendemos que os dados se constituem o principal insumo para o processo de formação de inteligência. Aprendemos que os dados podem ser obtidos por meio de ações de coleta e ações de busca. As ações de coleta se referem à obtenção dos dados disponíveis em fontes abertas e de livre acesso ao público. Já as ações de busca se referem à obtenção dos dados negados, protegidos por medidas de segurança pelo seu detentor, pelo detentor desse dado negado. Aprendemos que existem diversas técnicas para realizar a coleta de dados. E quando a coleta de dados não é suficiente, o analista de inteligência pode se valer de outras tantas técnicas para a busca do dado negado. Essas técnicas constam de forma mais detalhada no caderno de estudo deste curso. Por fim, aprendemos que as fontes de dados se subdividem quanto à natureza, origem, credibilidade e sigilo. Muito obrigado por sua companhia, espero te encontrar na próxima aula, onde falaremos sobre a fase de processamento dos dados, avaliação.